Salve, salve pessoal. Meu nome é Martin, cá estamos para análise da quinta rodada de Guerra do Valhalla, Ragnarok do meu mano Dubs. E bem, se anteontem e ontem eu postei vídeos de duas rodadas que eu sinto que foram excepcionais, não que as duas primeiras não foram tão bem, né? Mas eu digo principalmente porque, né, elas foram realmente boas por conta do rework, mas aqui vai a análise da rodada que, de todas as 13 de Valhalla, é pra mim a pior, né? Porque ela meio que já começou tendo problemas, principalmente em relação à fórmula de torneio de Ragnarok. Não é nossa culpa que Ragnarok é um tipo de torneio de pontos, afinal, Ragnarok nunca combinaria como um torneio de chaveamento. Até porque, né, é um torneio que define a sobrevivência de uma raça, é um torneio de lados. Ou seja, não tem como fazer chaveamento em Ragnarok, né? Ou seja, por ser um torneio de pontos, onde se um lado faz tal número de pontos primeiro vence, é de se esperar que em alguns momentos as rodadas podem ficar um pouco previsíveis. Isso é uma coisa indubitável em qualquer Ragnarok, né? E essa aqui, infelizmente, sofreu disso, tendo sido a rodada mais previsível de Guerra do Valhalla, né? Porque o Dubs, eu parabenizo muito ele por ter criado um tipo, não, uma ordem de resultados, né? Porque assim, eu pessoalmente não sou muito a favor de fazer a humanidade vencer a primeira rodada. Mesmo que a maioria faça isso, né? Mesmo que eu entenda que é direito, né, da pessoa querer ou não querer fazer, ela pode fazer, né? E tá tudo bem, o Ragnarok é seu. Se você quiser fazer um lado vencer por 7-0, você pode. Enfim, mas ainda assim é realmente um problema no sistema de torneio de Ragnarok. Eu parabenizo muito o Dubs por ter criado um bom modelo para fazer o andamento de um Ragnarok, né? E foi realmente bom e ter feito os deuses vencerem 3 vezes seguidas e os deuses ficarem 3-1 para a humanidade. Foi realmente algo muito bom, algo muito criativo, algo bem inesperado também. Eu lembro que na época ninguém achava que a Kai iria vencer. Mesmo que o pessoal estivesse gostando mais dela, ninguém realmente achava. E foi realmente algo muito inesperado e algo muito bom. Só que isso sacrificou, né, a quinta rodada. Que, vamos lá. Caim contra Baldur era uma rodada que eu também já tinha sacado logo quando eu ia a Ista. Eu fico até um pouco surpreso que muita gente não tinha sacado também, né? Eu achei muito óbvio. Enfim, e eu realmente botava expectativa para essa rodada. Porque eu não sou uma pessoa que é muito a favor de você falar mal das coisas por elas serem imprevisíveis. Mesmo que eu tenha ficado um bom tempo aqui falando em relação a isso, eu falei muito mais porque isso acaba meio que tirando, como é que dizer, o entretenimento da maior parte das pessoas, né? O que, cara, não é uma coisa certa a se fazer em Ragnarok. Porque, tipo assim, como eu disse anteriormente, é indubitável que algumas rodadas sejam, sejam previsíveis, né? Por conta do sistema de torneio de Ragnarok. É difícil equilibrar um Ragnarok né, como eu posso dizer, vitórias. Então é normal que uma outra rodada fique previsível mesmo. Mas eu não quis me atentar muito a isso, eu quis aproveitar a mesma rodada e tudo mais, não é à toa que eu acompanhava na época. E eu tentei não focar nisso, mas sinceramente não deu, cara. Porque, vamos lá. Falando sobre os personagens, começando pelo Caim. Caim é um personagem que eu detesto, né? Na minha opinião, é o segundo pior humano de Guerra do Valhalla, sinceramente. E muito disso se deve a como o Dubs ficou tratando ele durante a rodada. Porque eu entendo, ele precisava vencer, porque senão iria foder muito o torneio e tudo mais, né? Eu entendo perfeitamente isso.
Eu entendo você querer que o seu personagem seja fodão, né? Porque realmente ele precisa vencer e tudo mais, né? Tô aqui o Sasaki mesmo, ele foi tratado assim durante a rodada dele. Mesmo sendo a rodada mais previsível de Shumatsu, considerando o sistema de torneio, né, que os deuses estavam no 2-0 para a humanidade, ainda assim deu muito bem para ver uma derrota do Sasaki durante a rodada, coisa que eu não senti com o Caim. O jeito que o Dubs ficou tratando ele não dava nenhuma brecha para ele perder. E, né, o passado dele é o que eu falei do Leviatã, é muito pegado do passado do Beelzebub. Mas, tipo assim, entendo também a parte pesada e tudo mais. E eu entendo a motivação do Caim de querer lutar pelo ódio dele aos deuses e tudo mais. É uma motivação que faz sentido, é uma motivação que, se fosse eu escrevendo, eu também teria dado ao personagem. Só que o que não me desce é como ele consegue essa motivação. Porque durante a rodada, o Baldur mesmo diz: tudo que aconteceu com você foi culpa sua. E isso é verdade. É muito incoerente o Caim sentir tanto ódio dos deuses por terem o punido, né, por ter matado Abel, né, e deixado ele marcado, onde ele ficou marcado para sempre e vagando pelo planeta Terra até o momento em que foi chamado pela Brunhilde e pela Joana para participar do Ragnarok. Porque, cara, ele não conseguiu se controlar. Tipo assim, o Caim matou Abel por pura inveja, por puro ódio, por pura birra também. E não faz sentido ele sentir tanto ódio por ser punido por uma coisa em que quem causou foi ele mesmo. É algo parecido com o que eu falo da Athena, sabe? Não é racional. A Athena é uma personagem escrita para ser racional. Mas onde que é racional ela botar os 3 irmãos dela no torneio, causar as mortes deles, e ainda por cima meio que ficar com a raivinha da humanidade por isso? Não faz sentido. É incoerente. E é exatamente isso que eu sinto pelo Caim, cara. É muito incoerente. E o Caim, ainda por cima, é hipócrita. Sabe por que é hipócrita? Porque ele fica falando tanto que, ai, você foi muito mimado pela sua mãe. Tudo que você tem você conseguiu por conta da sua mãe. Tipo assim, você é um filho da mamãe. Quanto no passado do Caim, quem defendeu ele, né, da bronca que ele tava levando do Adão, o pai dele, que inclusive o Adão tava certo e no seu direito de fazer isso, foi quem? A mãe dele, a Eva. Ou seja, é muita hipocrisia o Caim ficar falando isso do Baldur, quando ele também foi defendido pela própria mãe. Quando ele também não foi literalmente morto por conta da própria mãe. Qual é o sentido dessa hipocrisia do Caim? Nenhum. Só deixa o personagem exatamente isso, hipócrita, e ainda mais odiável. Eu entendo que o tema da luta é literalmente humano mais odiado contra o Deus mais amado. Mas se você quer fazer um personagem odiável, faça ele no mínimo coerente. O que não é o caso aqui. O Caim é um personagem muito repulsivo exatamente por isso. Exatamente por isso. Ele é tratado de maneira muito fodona, sem necessidade. Não dá pra ver uma brecha de derrota pra ele durante a rodada toda. E ainda por cima, cara, o passado dele é bonitinho, né? O passado dele com a Núbia, só que a motivação dele que é o problema. A hipocrisia dele é o problema também. E os poderes do Caim também são um problema, na minha opinião. Porque assim, a Wunder dele, né? Ele fez o Wunder com a Gondor, a lança mágica. E o tesouro divino que ele recebeu pela Wunder foi, adivinha, uma lança mágica. Ok. E tipo assim, essa lança tem poderes interessantes. Eu concordo muito com isso, eu entendo e concordo isso. Eu gosto de como os poderes do Caim funcionam, é criativo, faz sentido até mesmo com a figura, porque né, Caim, em uma das traduções, significa lança. E combina bastante também com o dilema, né, da lança imparável contra o escudo impenetrável, porque o Baldur é o deus invulnerável e tudo mais. E é criativo a Gondor ter poder de meio que emanar coisas que ela come. Tanto é que ela comeu o visco, né? Que é a fraqueza do Baldur antes da luta, e por isso o Caim conseguiu utilizar o visco
pra conseguir ferir Baldur. Foi algo criativo, só que ao mesmo tempo foi algo muito negativo, na minha opinião. Porque o Caim, ele fica usando 3 golpes durante a rodada inteira. Ele fica usando o aspecto de visco, o aspecto de gelo e o aspecto de fogo. Acabou. É só isso que fica usando durante a rodada inteira, cara. Ficou até maçante de ler, ficou até chato de acompanhar, porque o Caim não utilizava outra coisa. Ai, mas ele só podia ferir o Baldur com o aspecto de visco. Ele tava usando o aspecto de gelo e o aspecto de fogo como suporte. Tudo bem, mas precisava ser só isso. De verdade mesmo, ficou muito chato de ler. É muito chato ler essa luta por parte do Caim, porque ele só fica usando esses 3 ataques durante a luta inteira, cara. É chato. É de verdade muito chato e tedioso. E, cara, a vitória do Caim, eu entendo. Foi coerente mesmo com o pesar, que tipo assim, eu pessoalmente não gosto de como a maior parte das histórias humanos são basicamente definidas assim: humanos ou estratégia para vencer. Não é algo negativo, muito pelo contrário, é positivo. Mas, tipo assim, depender só disso. E não só depender só disso, como também, como eu posso dizer, meio que usar muito isso como desculpa pro mano vencer, é paia, na minha opinião. Né? Tipo assim, o Caim, o Lampião, a Dadá e os Zumbi venceram por conta disso. A Elizabeth também, sim. Ela também, mas pelo menos teve muito mais contexto, teve muito mais sentido na vitória dela. Então, por isso, mesmo a vitória dela seguindo esse padrão, eu perdoo. Né? Mesmo que... Não tem pesar, na minha opinião. Enfim. Mas, cara, o Caim meio que ficar desviando e perfurando o Baldur até matar ele, eu achei bem paia, sinceramente. Eu achei bom o Caim ter vencido, realmente foi ótimo pro personagem ele ter vencido, né? Eu senti que foi bom, até mesmo também por conta do relacionamento dele com a Nubia e tudo mais. Foi bom. Foi de verdade bom. Eu só não curti isso. Enfim, chega de falar do Caim, já tô cansado, inclusive. Agora bora falar do Baldur, que pra mim é o melhorzinho dessa rodada. O Baldur meio que sofre do que eu falei do Barba Negra e da Kai, né? Com o passar do tempo eu fui gostando um pouco menos dele. Mas ainda acho ele bom. Tipo assim, o passado dele é bem bonito. Eu realmente gosto da relação dele com a Freya no passado do Baldur. Né? Ver o quanto a Freya amava muito ele. E meio que fez de tudo pra justamente proteger o filho, né? Pra dar invulnerabilidade a ele. Realmente é muito bonitinho. Mesmo que eu Mesmo que eu não goste muito da justificativa em relação à fraqueza do Baldur. Porque, tipo assim, a Freya esqueceu do Visco na hora de pôr a invulnerabilidade. Sendo que na própria mitologia, o Visco, tipo assim, o Visco não aceitou, né, não poder atingir o Baldur. Quando o Visco era o Loki transformado no Visco. Assim, eu não acho muito certo pôr a culpa no Dubs, porque, tipo assim, essa é uma versão. Mas ainda assim, eu sinto que isso podia ser um pouco mais bem explicado em Guerra do Valhalla. Ok, é uma fraqueza da própria mitologia. Muita gente meio que reclamou comigo por conta disso quando eu comentei isso no capítulo do passado do Baldur. Só que ainda assim, eu senti que foi um pouco mal explicado. E também eu achei a explicação do porquê a Brunhilde sabia a fraqueza do Baldur muito, muito nada a ver, cara. Tipo assim, eles estavam numa festa, aí no meio o Rod usou uma flecha de visco no Baldur, que feriu ele. A Brunhilde convenientemente estava lá, e convenientemente, ela viu isso, a Freya não sabia que ela estava lá, apagou a memória de todo mundo menos dela. Aí por isso, a Brunhilde sabe a fraqueza do Baldur. Paia. Assim, paia, sinceramente. Não é algo ruim, não é algo horrível, mas no mínimo paia, cara. Podia ter tido uma justificativa bem melhor, sinceramente. Mas assim, o Baldur, ele é construído realmente como se fosse o... A personalidade dele é parecida com a do Hércules, de Shumatsu no Valkyrie. Só que, tipo assim,
Não sei dizer muito bem, mas é um pouco mais... É como se fosse a mistura do Hércules com o Apollo. É isso. E eu pessoalmente acho o Baldo um personagem bem underrated também em Guerra do Valhalla. Porque eu não sinto que o pessoal aprecia tanto ele quanto ele merecia. Porque, tipo assim, os poderes dele são legais, né? Tipo assim, os poderes envolvendo luz, a espada dele e tudo mais. Tem os poderes também do Muspelheim, né? A chama de Muspelheim, de Muspelheim que na minha opinião são um ponto um pouco negativo, porque, tipo assim, se tirasse isso, meio que não faria tanta diferença. Então, sei lá, cara, não vejo sentido em o Baldur ter o poder das chamas de Muspelheim, porque meio que não fez tanta diferença na luta. Mas também eu achei muito bom o fato do Baldur ser o personagem com a menor tolerância à dor e menor resistência da obra, né? Porque considerando que o Baldur, como é que eu posso dizer, nunca sentiu dor na vida, é óbvio que cada dano que o Caim causava nele, ele iria causar muito mais dano aí, né? Porque caso você não saiba, dor e dano são coisas diferentes. Dor é a sensação que você sente, né, ao receber um ataque, enquanto dano é realmente o quanto que um ataque meio que te afeta. E realmente foi ótimo isso. Foi bem trabalhado e tornou a vitória do Caim um pouco mais coerente. Só que, sei lá, cara, eu ainda não acho que a vitória do Caim foi mil maravilhas, né, como eu falei. E assim, em personalidade, eu gosto da personalidade do Baldur, como eu falei, é bem uma mistura mesmo da personalidade do Hércules com a personalidade do Apollo. É bem feitinho, né? O arco de personagem do Baldur também, eu sinto que foi bom. A cena final dele, né, meio que vendo a Freya segurando ele enquanto ele morre, foi boa também. O personagem do Baldur é bom. Só que mesmo ele sendo bom, né, ele não é perfeito. Infelizmente. Ai, ai. Enfim, eu pessoalmente sinto que essa rodada, né, ela é bem chatinha de se ler. Ela tem todos os pesares que eu falei, mas não é um lixo, né? Mesmo sendo pra mim a pior rodada de God of War, eu ainda vejo pontos positivos nela, mas são pontos positivos que são muito acompanhados de defeitos. É uma rodada muito complicada, cara. E de verdade mesmo, se eu fosse dar uma nota, eu daria uma nota infelizmente 5. Eu dei uma nota 6 pra mim onde cotando contra Hermes, dei uma nota 6 pra 7 pra Joana contra Athena, dei uma nota 8 pra Leviathan contra Baldur, dei uma nota 9 pra Freys contra Kali, ou seja, tava só crescendo. Mas aqui eu tive que dar uma nota 5. Pra mim é a pior rodada do Ragnarok do Dubs. Fazer o quê? Em geral foi isso, né? Uma rodada bem mediana. Bem mediana mesmo. Mas que eu não sinto que teve tanta coisa pra falar, não tanto quanto Joana contra Athena, né? Onde eu falei mais e o vídeo até foi maior. Mas bem, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não queria ter que falar mal do Ragnarok Fanmade, que pra mim é o melhor de todos. Mas, né, nem tudo é mil maravilhas e nada na nossa vida é perfeito, né? O que posso fazer a respeito? Mas bem, o vídeo de Lampião contra Shango não pode demorar muito pra sair, né? Eu acho que logo ele sai. Então aguardem até lá. Fiquem bem.